Fala, meus queridos, tudo bem? Passando aqui para deixar para vocês mais um vídeo. Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês a respeito de um grande milagre. Um milagre causado através da oração. Não a oração qualquer, mas a oração em grupo. A importância que nós devemos dar para a oração em grupo é tão importante quanto a unidade espiritual das pessoas ao saber o que cada um está fazendo. No texto que eu estarei lendo aqui para vocês, vai falar exatamente sobre o milagre, o momento em que Pedro ele está preso. A Bíblia diz que a igreja ela estava continuamente orando. A importância que nós devemos interceder para que vidas sejam alcançadas, libertas, seja de uma prisão física ou de uma prisão espiritual. Também quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito no meu canal, que aproveita para você se inscrever, ative o sininho para você receber todas as notificações e também compartilhar com alguém, porque eu tenho certeza que esta mensagem ela irá abençoar não somente a sua vida, mas também a vida de muitas outras pessoas. Portanto, compartilhe esta palavra. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, a leitura vai ser um pouco extensa, mas é necessário para que nós compreendamos melhor o que se trata o texto que nós estamos lendo. A partir do versículo 1 diz: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso em 2 algemas e sentinelas. Montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: Ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta. Do alpendre, uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar.
De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Queridos e amados, o quão é importante a nossa oração diária. Eu não digo uma oração feita aqui e outra acolá, mas a oração que nós fazemos diariamente, ou até aquele momento que nós nos juntamos na igreja para participarmos de um tempo de oração, para participarmos de um culto de oração, de um momento de intercessão, de algo que nós estamos buscando em prol de uma situação que nós, por nós mesmos, não iremos conseguir vencê-la. Mas através da nossa intercessão, da nossa oração, cadeias são quebradas. Nós temos muitos relatos dentro da Bíblia de mulheres e de homens, de reis também, que oraram e em momentos oportunos Deus estava lá, ouviu a sua oração e respondeu de imediato. É claro que em alguns momentos nós vemos alguns homens como profetas, como Daniel, que ora e só depois de 21 dias a resposta de sua oração é entregue. Porém, nós vemos outros, como no caso nós vemos aqui Pedro, que imediatamente, enquanto o povo estava orando e ele estava preso por Herodes, porque a Bíblia diz que Herodes gostou do que aconteceu com o que ele havia feito com Tiago. E então, naquele exato momento, Herodes pega o outro discípulo, mas o próprio Cristo havia designado um papel importante para a vida de Pedro. Então, Pedro estava ali para apacentar as ovelhas de Jesus. E é tão importante que a Bíblia diz, o versículo 5, diz: Pedro então ficou detido na prisão. Agora escute, querido, que o texto continua dizendo: mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O que me chama muito a atenção aqui é porque nós vemos aqui algo que muitas igrejas não fazem hoje. A questão da oração ela é importante dentro da igreja, fora da igreja, porque aqui a Bíblia diz que a igreja ela orava intensamente. E intensamente quer dizer que a igreja não orava apenas uma vez durante o dia, mas havia uma equipe de pessoas que estavam orando intensamente pela vida de Pedro. E é isso que fez com que as prisões naquela noite elas fossem abertas sem precisar da força do homem, sem precisar de um advogado ir lá com um pedido de soltura. Mas naquele momento o advogado dos advogados estava advogando pela vida de Pedro, porque o próprio Cristo havia designado a Pedro para um propósito, um fundamento. Então veja bem, a igreja orava porque Jesus havia instruído o povo a orar. Os discípulos pedem a Jesus para ensinar a orar. E Jesus ensina os discípulos a orarem. E agora os discípulos ensinaram também seus discípulos a orar. E isso é importante, porque quando nós não podemos fazer algo, não é que a gente ache que a oração é algo mágico e sublime, claro que não. Mas a oração ela vai responder aquilo que nós não conseguimos responder. A oração vai alcançar aquilo que nós não conseguimos alcançar. A oração vai chegar no lugar onde nós não podemos ir com os nossos pés. Alcançaremos pessoas, alcançaremos nações, alcançaremos bairros, ruas, cidades, por meio da nossa oração, do pedido que nós fazemos diante do Senhor dentro da igreja, como aqui nós vemos que a igreja orava intensamente. Eles estavam orando porque havia um propósito pelo qual eles estavam ali. A vida de Pedro era importante para eles, portanto, eles estavam ali orando pela vida de Pedro. Eu não sei se você tem orado continuamente ou intensamente pela vida de pessoas. Talvez você tenha tido dificuldade dentro da sua casa porque lhes falta tempo de oração. Talvez dificuldade com o filho, com filha, com o marido, ou o marido com a esposa, ou vice-versa, dentro de alguns familiares.
alguns amigos, mas o que nós podemos aprender aqui, amados, é que precisamos orar intensamente pela vida dessas pessoas. Precisamos orar pelos nossos pastores, precisamos orar pelos nossos missionários que estão em outros lugares onde nós não podemos ir, mas a nossa oração pode estar lá com ele. Nós podemos fazer algo através da oração que não vamos conseguir jamais através da nossa própria naturalidade. Vamos fazer por meio da oração. A Bíblia é clara quando diz que a igreja estava orando pela vida de Pedro. Se nós tiramos tempo para orar pela vida das pessoas, é claro que no tempo oportuno Deus chegará e resolverá essa causa. De repente, o que nós não podemos fazer com um simples convite, nós vamos fazer através da oração, clamando a Deus, intercedendo, buscando ao Senhor para que essas vidas sejam salvas por meio da nossa oração. O versículo 7 diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Às vezes nós estamos dormindo espiritualmente. Às vezes acontece algo de mais necessidade dentro do nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Não é para nos deixar perplexos, desesperados, mas é para a gente correr para o Senhor, para uma dependência maior de Deus. Porque às vezes nós estamos tão acostumados com a vida que nós temos que a gente ora o mínimo, a gente conhece da palavra e lê o mínimo, mas às vezes acontece coisas dentro da nossa casa que é Deus permitindo para que nós cheguemos a ter um nível maior de intimidade com Ele, na oração, na leitura da palavra, que ao invés de termos intimidade com coisas fúteis, nós temos intimidade em conhecer a Deus, em buscar ao Senhor, em estar mais perto dele, em poder compartilhar mais da sua mensagem. Então, o anjo, ele tocou no lado de Pedro e acordou. E quem sabe algumas situações tensas na sua vida estão acontecendo, porque Deus quer que você acorde para Ele, acorde para o ministério, acorde para a obra, porque coisas estão acontecendo na sua vida, porque você ainda está dormindo. E continua: depressa, levante-se, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aquele anjo chegou para libertar a Pedro. No momento em que a igreja estava orando, Pedro estava sendo liberto lá. O anjo disse: vista-se, calça e sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Às vezes, amados, nós estamos até caminhando, mas não estamos calçados com as sandálias que levam o evangelho. Como diz Paulo aos Efésios, nós precisamos vestir, calçar as sandálias. Às vezes nós estamos tão parados dentro do nosso lar, da nossa casa, que a gente não sai para evangelizar, não sai para pregar a palavra. Às vezes fala o mínimo porque não tem essa disposição. Então o anjo disse: olha, calce as suas sandálias, dando ênfase para que cada um de nós venhamos calçar as sandálias do evangelho, que sejamos um evangelista, um pregador da palavra. Não necessariamente você está em cima de um púlpito, não, mas você ser um pregador da palavra lá onde você trabalha, no seu emprego, na sua vizinhança, você abrir uma célula, um lar de paz, você fazer algo onde você venha levar a mensagem e a palavra do Senhor. Você criar um grupo de estudos bíblicos, onde você vai estudar a Bíblia com um grupo de pessoas, vai estudar a Bíblia com seus colegas, com amigos, com familiares. Então, nós precisamos vestir, primeiramente calçar as sandálias, para que nós venhamos prosseguir levando o Evangelho. E o anjo pede também para que Pedro ponha a capa. Essa capa é uma capa de proteção, que é exatamente o revestimento do Espírito,
o revestimento do poder de Deus sobre as nossas vidas, nos levando a ter uma visão mais ampla do Evangelho. A cobertura de Deus sobre a nossa vida é como uma capa sobre nós, que nos livra durante a noite do frio, que nos livra das tempestades em alguns momentos, porque esta é a palavra do Senhor. Por meio dela, nós vamos conseguir ganhar cidades, nós vamos conseguir ganhar nações, nós vamos ganhar ruas, bairros, e tantas dificuldades hoje nós encontramos no meio da nossa sociedade, porque as igrejas não têm mais culto de oração. As igrejas, muitas igrejas, quando vão fazer culto, é 1 hora e meia de louvor, e quando vai ministrar uma palavra é o mínimo e a oração menor ainda. Como que nós vamos ter igrejas fortes se dentro das igrejas não estão tendo oração? O mínimo das orações dentro das igrejas. E muitas pessoas, quando vão orar também, vão orar com seu coração distante. Eles vão orar, mas não vão orar com aquela intensidade, com aquele desejo de ver pessoas salvas, com aquele desejo de ver pessoas libertas, com aquele desejo de ver pessoas se dobrando ao Senhor. Não são mais aquelas pessoas como nós conhecemos os antigos heróis da fé, como John Wesley, John Bunyan, como Wycliffe, como nós vemos tantos outros também, pregadores da palavra, homens que ao longo do tempo dedicaram sua vida a tempo de oração com Deus. Nós vemos também a história de Martim Lutero, um grande homem que orava intensamente para que as vidas se encontrassem com o Senhor. Então, tantos homens do Antigo Testamento também, profetas que se oravam, que se colocavam diante do Senhor. Nós vemos Jeremias, Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e por isso ele foi preso certa vez, porque ele estava orando ao Deus verdadeiro. Então ele foi preso, mas Deus o livrou dos leões. Então às vezes a gente está ali e Deus permite até que leões venham contra nós, para desferir contra a nossa família, às vezes contra o casamento, contra relacionamentos, mas não é para destruir, é porque a gente está acomodado com a vida que tem, com a forma que nós andamos, e Deus ele quer que a gente tire essa capa velha e vista a capa do Espírito, o mover de Deus sobre as nossas vidas. O que acontece é que quando uma igreja se junta para orar, a igreja ela vai chegar nesse nível de espiritualidade que as cadeias vão quebrar, os grilhões serão despedaçados, almas se renderão ao Senhor, vidas serão levadas ao Senhor, almas serão quebrantadas e um mover espiritual acontecerá naquela cidade, bairro, ou até mesmo o estado ou a nação, por intermédio de uma igreja que ora. Aqui nós vimos a igreja que ficava na casa de João Marcos, a igreja que se reunia para orar. Eles estavam lá orando e aparentemente quando a gente está orando a gente parece que não vê resultado, parece que quanto mais a gente ora, menor os resultados, só que não, nós estamos investindo em algo espiritual que nós não vemos, através do que nós não vemos, e é por isso que Deus ele coloca essa forma maior que é chamada de oração. A oração, querido, não é uma mágica instantânea, não é, mas é alguém que se dedica a orar, que se dedica a investir tempo em oração, a investir tempo em clamar, a interceder. Quantas almas que nós vamos levar para Cristo quando nós realmente entendemos que nós devemos interceder, nós devemos orar incessantemente, nós devemos participar de culto de oração e irmos exatamente para orar, para rasgar o nosso coração, para suplicar para que almas sejam salvas. O inimigo das nossas almas, ele não brinca, ele passa 24 horas, como diz a própria Bíblia, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Os antigos heróis da fé eram homens que passavam 2, 3, 4 horas, tinha pessoas, homens que passavam a madrugada inteira, a noite inteira orando,
suplicando por cidade, suplicando por território, porque onde eles iam pregar, o lugar era muito tenso, a imoralidade sexual, a idolatria, a prostituição, coisa desse tipo era extravagante. Então a única maneira daquelas pessoas dobrarem seus corações ao Senhor era aqueles homens terem uma vida intensa de oração. Era aquelas pessoas passarem horas diante do Senhor, horas diante do Senhor clamando, horas diante do Senhor intercedendo. E esse resultado acontecia quando aqueles homens iam para auditórios, para a praça pública, para ruas ou para simplesmente casas. As pessoas se rendiam ao Senhor, aquelas almas se rendiam ao Senhor, aquelas vidas se rendiam ao Senhor. E o resultado do investimento de uma vida de oração era que num culto, seja em lá, no auditório, numa praça ou dentro de uma própria catedral, era que aquelas vidas entregavam-se ao Senhor. Suas vidas eram salvas, suas famílias eram salvas, suas famílias eram libertas. Aquela que se prostituía não se prostituía mais. Era como a mulher do capítulo 8 de João, onde Jesus diz: vai e não peques mais. Aquela mulher voltava a ter uma vida, mas não a mesma vida que ela tinha. É como a mulher do capítulo 4 de João, a mulher conhecida como a mulher samaritana. Ela ia e trazia as outras mulheres para ouvir Jesus falar. Depois ela mesma estava levando aquela palavra àquelas outras mulheres. Homens como Zaqueu, que ouviu a palavra, que disse: Senhor, se eu pequei contra alguém, defraudei contra alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Isso verdadeiramente foram tempos de oração que Jesus passa. A Bíblia diz que naquele tempo Jesus passava noites na presença do Pai. Ah, mas você pode, mas Jesus é porque era o Filho de Deus, mas ele estava como um homem, ele passava horas intensas diante do Senhor. Assim como nós vemos aqui na igreja, que a igreja ela orava intensamente, Jesus também orava intensamente pela libertação daquele povo, pela salvação daquele povo. E é isso que eu quero deixar para você, meu querido e minha querida. Ore, mas ore muito, ore intensamente. Ore até que os céus se abram, ore até que a sua rua seja liberta, até que a sua família seja salva. Ore até que seus pais sejam libertos da vida que levam e entregue-se ao Senhor Jesus. Ore para que seus irmãos e parentes que andam no mundo da imoralidade, da iniquidade, eles reconheçam o Senhor Jesus e aceitem-lo como Salvador. Ore para que a sua vizinhança seja uma vizinhança que entregue sua vida ao Senhor. Porque se você orar e fizer a sua parte, eu tenho certeza e convicção que outras vidas, e você principalmente, será a pessoa beneficiada nesse contexto. Eu deixo essa mensagem para você, mas também te peço, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir esta palavra. Se você compartilhar, eu tenho convicção que você está divulgando o Evangelho, levando mais a palavra. Você está sendo um agente divulgador da palavra de Deus. Quero deixar para você um forte abraço e desejar a você uma vida intensa de oração. Deus abençoe a sua vida e nos encontraremos em breve.